Retomando, então, onde a gente parou na última aula, a gente parou bem no exemplo 3, né? Onde eu pedi a configuração eletrônica por quadrículas e a configuração eletrônica condensada, né? Que é aquela que usa do cerne de gás nobre para fazer a configuração eletrônica. E aí eu deixei alguns exemplos aí e gostei de dar esses exemplos que a gente faz uma revisãozinha do que é a formação de cátions, de ânions, e aí a gente conversa um pouquinho sobre isso. Vocês chegaram a fazer? Vocês testaram aí na casa de vocês? Estava tranquilo? Ou vocês falaram assim, já sei fazer distribuição eletrônica, não preciso me preocupar com isso. Chegaram a fazer? Eu vou colocar aqui um diagrama de Linus Pauling que nos auxilia. Eu basicamente já decorei ele, se você não decorou, você pode usar dele quando você quiser. Não, vai ficar péssimo, né? Mas vamos lá. 3S2, 3PC, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F, 14. Eu não vou usar muito mais do que isso pelos meus exemplos aqui, mas eu vou preencher. 5P6, 5D10, 5F14, lembrando que o 5 ainda tem o G, né, e a gente não preenche ele, então a gente poupa de colocá-lo aqui. 6D10, idem para o sexto e para o sétimo, né, a gente sabe que pela equação de Schrödinger, todos esses têm números quânticos secundários maiores do que F, mas como não tem nenhum átomo na tabela periódica que preenche esses orbitais, a gente deixa o diagrama de Linus Pauling assim. Lembrando que o diagrama de Linus Pauling, o preenchimento é pela diagonal, né? Que aí ele dá a sequência do preenchimento em termos de energia e a gente consegue ocupar os elétrons em orbitais mais estáveis na presença de elétrons. Porque lembra que tem toda aquela conversa de orbitais atômicos sem elétron, com elétron e na presença de um átomo, né? Todo o ambiente químico ali muda a energia do meu orbital atômico. E o diagrama de Linus Pauling, ele nos auxilia porque ele nos diz, ele prevê o preenchimento mais estável para o elétron. Então, toda vez que a gente vai fazer a distribuição eletrônica, a gente pode utilizar o diagrama de Linus Pauling para nos facilitar. Eu vou fazer a distribuição eletrônica por quadrículas, vou fazer a distribuição eletrônica por subníveis completa e vou fazer por cerne de gás nobre, que é a configuração eletrônica condensada. Eu vou fazer a completa para que fique aí gravado para vocês, mas quem já puder fazer e quem quiser fazer direto a condensada, pode fazer, tá? Vou começar então com o átomo de enxofre. O átomo de enxofre aqui está neutro. O que isso quer dizer? Que ele tem um número atômico igual a 16, que o número de prótons é 16 e o número de elétrons também é 16, porque o átomo se encontra neutro. Então, quando o átomo está neutro, vamos lembrar que o número de prótons é igual ao número de elétrons. E é igual ao número atômico, que é igual ao menor númerozinho aqui apresentado, que neste caso é 16. Lembrando que esse 32 está relacionado com o número de massa, que é a média ponderada dos isótopos de átomos de enxofre que tem aí na natureza. Então vamos lá, seguindo ali o diagrama de Linus Pauling, eu tenho a configuração eletrônica para o átomo de enxofre da seguinte maneira. 1s2, eu vou fazer primeiro a distribuição eletrônica por subnível de energia, tá? 2s2, 2p6, aqui então já me dão 10 elétrons, né? 2 mais 2, 4, mais 6, 10. 3p6, perdão, 2p6, depois do 2p6 vem o 3s2 e depois o 3s2, ficam ainda faltando 4 elétrons para completar os 16. Então, ao todo, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 14, mais 2, 12, mais 4, 16. Essa é a configuração eletrônica completa do átomo do meu enxofre.
Quando eu vou fazer por cerne de gás nobre, eu tenho que olhar lá na tabela periódica quem que é o gás nobre anterior ao meu enxofre. Quando eu olho a tabela periódica, eu vejo que é o neônio. O neônio tem ao todo 10 elétrons. 10 elétrons me dá exatamente essa configuração eletrônica. Essa configuração eletrônica pode ser, então, condensada da seguinte maneira. É a configuração do meu neônio, entre colchetes aqui, e o que resta, que é 3s2, 3p4. Geralmente, o que resta são os elétrons de valência, né? A gente vê aqui, a gente viu na aula passada aqui, elétrons de valência são os elétrons que estão no último nível preenchido daquele átomo. Então, aqui, de fato, meu maior número quântico preenchido aqui é o terceiro nível, e o terceiro nível compreende 2 subníveis aqui preenchidos, tanto o subnível S quanto o subnível P. Então, ao todo, o meu átomo de enxofre tem 6 elétrons de valência. Lembrando que aqueles outros elétrons que estão lá preenchidos mais internos são chamados de elétrons de caroço, né? Então, essa é a minha configuração eletrônica completa, a primeira. A segunda é a minha configuração eletrônica condensada por cerne de gás nobre. E aí eu tenho a distribuição eletrônica, a configuração eletrônica por quadrículas, que é o que falta. Eu posso utilizar a da condensada para fazer de quadrículas, que fica bom do mesmo jeito. Como que fica isso? A configuração do enxofre por quadrículas vai ser a configuração eletrônica do neônio, mais as quadrículas que restam dos meus elétrons de valência. Então, aqui fica o 3s e o 3p. Então, meus dois elétrons no meu orbital 3s preenchidos de forma antiparalela, ou seja, aqui eu tenho um par de elétrons dentro do meu orbital, e aí eu ainda tenho 4 elétrons a serem preenchidos no meu orbital P. Lembrando da regra de Hund, onde o maior número de orbitais preenchidos estabiliza o meu átomo, então eu vou preencher 3 elétrons, um em cada subnível P, e vou preencher mais um elétron aqui emparelhado, vou forçar esse emparelhamento de elétrons aqui para formar, então, os meus 4 elétrons no meu orbital P. Muito bem. Então, essa é a minha configuração eletrônica por quadrículas. E eu fiz ela ainda condensada, tá, gente? Se você quiser colocar todas as quadrículas do orbital S, tá certo. Mas aqui facilita a nossa vida e a gente observa aqueles elétrons que estão disponíveis ali para fazer algum tipo de reação. Uma coisa importante que eu queria falar com vocês é sobre esses elétrons aqui. Estes elétrons, quando estão emparelhados, né? Quando estão emparelhados, eles estão com os dois spins preenchidos, né? O mais meio, menos meio. E quando eu tenho estes elétrons que não estão emparelhados, a gente fala que eles estão desemparelhados, eles trazem um comportamento magnético diferente. O que é um comportamento magnético? Quando eu pego um átomo e passo por um campo magnético, então aqui eu tenho um átomo e vou passar ele por um campo magnético. Eu tenho dois comportamentos possíveis. Ele pode ser atraído pelo campo magnético, ou seja, os seus spins eletrônicos podem ter uma resposta a esse campo magnético de atração, ou ele pode ter uma passagem por esse campo magnético que não altera as linhas do campo. Existe uma pequena repulsão, tá, gente? Mas aqui a gente vai desconsiderar e deixar lá para a física, quando um átomo, quando ele passa pelo campo magnético, esses spins eletrônicos, eles geram uma pequena repulsãozinha a esse campo. Então, quando que esses átomos, eles não alteram esse campo magnético e quando eles são atraídos por esse campo magnético? Isso depende da sua configuração eletrônica. Se todos os elétrons dos átomos estiverem emparelhados, ou seja, não tiver nenhum elétron desemparelhados, eles não vão alterar esse campo magnético. Eles vão passar pelo campo magnético sem sofrer alteração. E isso é chamado de diamagnético. É um comportamento que a gente chama de diamagnético. Quando o átomo tem um elétron desemparelhado que seja, ou seja, a presença de um único elétron desemparelhado, ele vai ser atraído pelo campo magnético. Então, quando ele for atraído pelo campo magnético, esse comportamento vai ser chamado de paramagnético.
Eu queria só fazer um adendo aqui para vocês, isso não quer dizer que o átomo vai ser um átomo magnético. O que isso quer dizer? Que na presença de um ímã, né, de um campo magnético, ele vai ser atraído por esse campo e vai funcionar como um ímã. Não quer dizer isso, quer dizer que ele tem um comportamento paramagnético. Quer dizer que na presença de um campo magnético, essas linhas de campo, elas vão ser atraídas. Não que o meu átomo tenha um comportamento magnético. Quando acabar toda essa distribuição aqui eletrônica, eu vou conversar com vocês sobre esse comportamento magnético, tá? Vou dar uma ideia para vocês de como que um átomo pode funcionar, então, como um ímã, tá? Mas por enquanto não, deixa só a gente falar desse comportamento. Ô, prof, Diga. e os que são ferromagnéticos? Qual que é essa relação dos spins e... É o que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Ah, Por tranquilo. enquanto, quando a gente está falando de átomo, a gente está falando de um comportamento que é diamagnético e paramagnético. Quando a gente tem um conjunto de átomos, porque esse aqui é um átomo isolado, né? Quando eu faço a configuração eletrônica, eu estou falando de um átomo isolado. E aí, quando eu tenho já agora uma substância, né, por exemplo, como ferro metálico, óxido de ferro, a gente tem comportamentos dentro do paramagnetismo. E aí eu vou conversar com você sobre isso, tá? Mas só para não confundir a cabeça, deixa eu fazer essa distribuição eletrônica que eu falo, dos ferromagnéticos, dos antiferros magnéticos e dos ferrimagnéticos, tá? Já já eu falo. Muito bem, então quando eu olho aqui para o meu átomo de enxofre, eu vejo que ele tem 2 elétrons desemparelhados. E isso vai trazer, então, um comportamento que eu chamo de paramagnético. Então, eu falo que o meu átomo de enxofre, ele é paramagnético. Porque ele tem a presença de um único elétron desemparelhado, já gera, então, um composto paramagnético, um átomo paramagnético. Raquel, eu tenho lá um átomo que tem, não sei, 107 elétrons. Se ele tiver apenas um elétron desemparelhado, ele é paramagnético? Exatamente. Um único spin desemparelhado já gera esse comportamento paramagnético. Então, fez a distribuição eletrônica, viu um único eletrinho aqui, um único spin desemparelhado, ele é paramagnético. Muito bem, agora a gente tem ferro 2, na letra B, ferro 2. Então, aqui, ó, tá feita, hein? A configuração eletrônica condensada, a configuração eletrônica por quadrículas e o seu comportamento magnético. Vamos lá no B, então. Acho que não vai caber tudo aqui, mas eu gero ali uma tela em branco para a gente. Então, agora eu pedi a configuração eletrônica do ferro 2+. Agora, eu não estou falando mais de um átomo neutro, né? Agora eu estou falando de um átomo que tem uma carga. E toda vez que eu tenho um átomo que tem uma carga positiva, eu falo que esse átomo se transformou em um íon. E este íon, por ter carga positiva, a gente chama ele de cátion. Então, agora a gente tem a situação de uma configuração eletrônica de um cátion, ou seja, de um íon de carga positiva. Para gerar um íon de carga positiva, vamos lá. O ferro tem número atômico 26. Lá na tabela periódica a gente vê que o ferro tem número atômico 26 e a massa 56. Como o ferro tem número atômico 26, isso quer dizer que ele tem, no seu estado neutro, 26 prótons e 26 elétrons. Toda vez que um átomo tiver uma carga positiva ou uma carga negativa, é porque ele tem duas situações. Ou ele ganhou elétron, ou ele ganhou elétron. Vou escrever, porque senão vai dar. Ou ele perdeu elétron. Vamos analisar aqui o caso do ferro perder elétrons primeiro. Quando o ferro, vamos supor que num estágio, vou fazer uma reação química aqui, ó, num estágio neutro, o átomo de ferro, ele ganha um elétron, lembrando que um elétron tem uma carga negativa. Se ele ganhar um elétron, ele vai se tornar aqui um átomo que é um íon de carga negativa. Esse tipo de íon que tem a carga negativa, a gente chama de ânion, vamos lembrar. Nossa, que beleza. Vou tentar. Ânion. Desculpa. Os ânions, eles têm a carga negativa porque, ao todo, ele ficou com o número de prótons igual a 26, o número de prótons a gente não mexe em reações químicas convencionais, ou seja, quando eu estou ganhando, perdendo elétrons ou combinando elétrons, os meus prótons ficam intactos.
E aí agora, se ele ganhou um elétron, ele vai ficar com 27 elétrons. Quando eu tenho 26 cargas positivas e 27 cargas negativas, no meu saldo eu tenho uma carga negativa. Essa carga negativa tem que estar expressa aqui em cima. Então, toda vez que eu ganhar um elétron, a minha carga negativa aumenta. E quando eu perco um elétron, né? Vamos ver aqui, ó, o ferro. Se ele perder um elétron, se ele transformar em ferro, vou deixar a carga ali para a gente analisar. Ele perder este elétron, o que vai acontecer? Antes, então, ele tinha o número atômico 26, isso não muda. Os prótons não mudam também. E agora os elétrons. Se ele tinha, na forma neutra, 26 elétrons e ele perde esse um elétron, ele vai ficar com 25 elétrons. Então, aqui eu tenho 26. E aqui, quando ele perder, eu vou continuar com 26 prótons e agora eu vou ter 25 elétrons, porque ele perdeu aquele elétron. Então, ao todo, eu tenho 26 cargas positivas e 25 cargas negativas, totalizando, então, uma carga positiva a mais. Então, este ferro aqui vai precisar ter uma carga positiva aqui, me mostrando que eu tenho mais prótons do que elétrons, formando, então, um cátion. Então, toda vez que eu perco elétrons, geralmente eu formo cátions. E quando eu ganho elétrons a partir de átomos nêutrons, eu formo ânions. Então, é o seguinte, esse processo de ganho de elétrons, a gente chama normalmente de um processo de redução. Toda vez que uma espécie ela reduz, quer dizer que ela ganha elétrons. Quando eu tenho um átomo que elétrons, esse processo é chamado de oxidação. Esses processos são muito conhecidos na química, são processos, a gente tem uma química específica para eles, né, que é a química redox, da oxirredução, que a gente vê ela mais para frente. Teoricamente, a gente vê isso na química fundamental, a gente vê o processo de oxirredução de uma forma geral, e lá na química inorgânica a gente vê isso de forma mais aprofundada, ok? Então, eu tenho aqui processos de redução, que são aqueles processos que envolvem ganho de elétrons, e oxidação, aqueles que envolvem perda de elétrons. Então, quando eu olho aqui para o meu ferro, que já não vai caber mais aqui, eu vou gerar ali uma tela em branco, eu tenho ali, então, duas cargas positivas. Isso quer dizer, então, que o meu ferro perdeu 2 elétrons. Então, vamos avaliar aqui. Deixa eu só copiar meus exemplos aqui para não ter que voltar. Só colar aqui. Então, é ferro 2+, que eu tenho que fazer cobalto 3+, cloreto e cobre 0. Então, vamos lá. Deixa eu só criar uma tela em branco aqui, gente. Vamos começar, então, na letra B, com o meu ferro 2+. O que eu gosto de fazer, gente? Eu gosto de fazer a distribuição eletrônica do meu átomo neutro e depois retirar esses elétrons. Vou fazer aqui a completa, depois que eu fizer a completa, eu faço a condensada e eu faço a de quadrículas baseada na condensada. Vou fazer aqui de cabeça, que se alguém tiver alguma dúvida aqui em relação ao diagrama de Linus-Pauling, me interrompa, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aqui então já deram 20, ó, 10, 20, falta então 3d6, porque o número atômico do ferro é 26. Então tá preenchido aí ele neutro, né? Ele completo. Quando eu olho para a tabela periódica, o ferro está ali no 4º nível da tabela periódica e o nível anterior a ele é o 3º nível, que tem como gás nobre do nível o meu argônio. O meu argônio tem número atômico 16. Então, o ferro neutro tem a configuração eletrônica do argônio, 4s2, 3d6. Eu preciso, então, fazer a configuração eletrônica do meu ferro 2+. Então, eu preciso retirar 2 elétrons aqui. Os primeiros elétrons a serem perdidos são os elétrons com número quântico maior, com número quântico mais externo. E quando eu olho aqui, o meu número quântico mais externo é o meu 4s2. Raquel, mas você disse que ele era de menor energia.
para preenchimento, né? Uma vez que o elétron entra dentro do meu orbital, ele vai preencher o meu subnível 4s por estabilizar muito o meu sistema. Mas não se engane, ele é um nível mais externo do que o meu 3d6. Há uma inversão de energia, mas não de preenchimento, porque o preenchimento vai ser no primeiro, no 4s, mas ele continua sendo um nível mais externo do que o meu 3d. Então, o primeiro elétron a ser perdido vai ser ali do meu orbital 4s. Então, eu vou tirar aqui, olha, 4s0, 3d6. Essa é a configuração eletrônica do meu íon ferro 2+. E aí, eu tenho a configuração eletrônica por quadrículas do meu argônio. Olha, aqui é opcional, tá, gente? Você pode deixar o 4s aqui vazio, não tem problema nenhum. Ou só tirá-lo, não tem problema nenhum, não. E fazer, então, a configuração eletrônica do meu 3d6. 1, 2, 3, 4. Lembrando que eu tenho meus valores de ml possível, me dão 5 orbitais d. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos preencher. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, atendi a regra de Hund, onde eu tenho maior número de orbitais preenchidos, e aí eu volto e emparelho aqui o meu sexto elétron no meu primeiro orbital dele. Então, o comportamento magnético fica, uma vez que eu tenho um único elétron desemparelhado, e aqui então eu tenho 4 elétrons desemparelhados, eu tenho um comportamento paramagnético. Ou paramagnético. Muito bem, essa então é a minha configuração eletrônica condensada e a minha configuração eletrônica por quadrículas e o meu comportamento magnético de paramagnético. Muito bem. Letra C. Cobalto 3+, vizinho ali, né? Cobalto 3+. Quando eu estiver falando de comportamento magnético, eu vou voltar no ferro 2, tá? E também quero falar do ferro 3. Vou até deixar aqui um espacinho para eu não esquecer, para falar do ferro 3. Ferro 3+, para não esquecer. O cobalto, ele é vizinho ali do ferro e ele tem o número atômico 27. Então, eu vou começar fazendo a distribuição eletrônica do cobalto neutro, do cobalto zero. Vou copiar ali de cima, tá? Eu posso já pegar a condensada? Porque aqui o cerne aqui de gás nobre é o mesmo. Porque ele também está no quarto nível, ele também tem o argônio como o meu preenchimento anterior. Então, eu posso, uma vez que já está preenchido ali, já posso colocar aqui, olha, argônio. E aí, eu tenho 4s2, então, completam 23d7. Então, aqui a configuração muito eletrônica parecida com o do ferro, que é o vizinho ali do átomo de ferro na tabela periódica. Aí, agora, eu tenho o meu cobalto 3+. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que ele perdeu 3 elétrons. Então, ali no ambiente químico que ele se encontrava, ele perdeu 3 elétrons. Estou formando, então, um cátion de 3 cargas positivas. É muito comum a gente falar assim, olha, o cobalto é trivalente, porque ele perdeu 3 elétrons, tá? O ferro aqui, ó, é bivalente ou divalente, porque ele perdeu ali 2 elétrons, tá? É muito comum essa nomenclatura também. Então, agora eu vou tirar 3 elétrons, mantendo ali o argônio, porque ali dentro não vai mexer em ninguém. Então, eu vou perder 2 elétrons aqui do meu orbital S, e agora eu vou perder 1 elétron do meu orbital D, formando, então, 3d6. Olha só, é a mesma configuração eletrônica do meu ferro 2+, né? Então, fica com cobalto 3+, é igual ao argônio. Vou fazer a quadrícula aqui, vou deixar ela em branco. Gente, isso aqui é vício para quando a gente está falando de teoria de ligação de valência, tá? Mas não é necessário colocar esse 4s0 aqui, não. Vou fazer o meu orbital D. 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Então, aqui fica 3D e a mesma configuração eletrônica lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se é a mesma configuração eletrônica, né, eu tenho também o mesmo comportamento paramagnético. Porque eu tenho ali 4 elétrons
desemparelhados. Quando eu tenho átomos assim, gente, ou íons, né, que eles têm a mesma configuração eletrônica, a gente fala que eles são isoeletrônicos. Isoeletrônicos. Eles têm, então, a mesma quantidade de elétrons e, portanto, a mesma configuração eletrônica, tá? Muito bem. Vamos para a minha letra D. Quem que é a D? Cloreto. Então, agora a gente tem um primeiro exemplo onde eu tenho um átomo que ganhou elétrons e se transformou em um ânion. Este ânion, ele ganhou apenas um elétron, então ele ficou com apenas uma carga negativa. Da mesma maneira, faz a distribuição eletrônica do meu átomo neutro, depois eu vou adicionar um eletrinho ali naquela configuração eletrônica. O cloreto tem número atômico 17, então ele vai ter, o cloreto não, desculpa, o cloro tem a configuração eletrônica 17, e aí eu vou fazer a configuração eletrônica para o meu átomo neutro. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2pc, já deram 10 ali, 3s2, 3p, 10, 12, faltam 5, 3p5. Essa é a configuração eletrônica para o meu átomo de cloro. Vou fazer a condensada aqui para já ficar mais fácil quando eu colocar o cloreto. Quando eu olho na tabela periódica, o meu cloro está no meu terceiro nível de energia, ele está no meu terceiro período. Então, quando eu olho para o gás nobre acima, é o neônio. O neônio a gente já viu que ele tem 10 elétrons aqui preenchidos, então fica o meu neônio. E os meus elétrons de valência, 3s2, 3p5. Então, ao todo ali, o meu átomo de cloro tem 7 elétrons de valência, e esses 7 elétrons de valência estão nos orbitais 3s e 3p. Muito bem, porém, eu quero a configuração eletrônica do meu cloreto. A configuração eletrônica do meu cloreto é a configuração eletrônica do meu átomo de cloro neutro mais um elétron. Então, eu venho aqui, copio. Configuração eletrônica do neônio, 3s2, 3p6. Observem que agora eu tenho todos os meus orbitais S e os meus orbitais P preenchidos. Quando o meu átomo, ele preenche todos os meus orbitais, ele se estabiliza, né? Ele fica com a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, ele fica com todos os orbitais preenchidos, parecendo, então, um gás nobre. Observem que quando eu tenho 10 mais 8 preenchidos, eu fico exatamente com a configuração eletrônica do argônio. Então, quando o cloro ganha um elétron, ele se estabiliza na sua forma de cloreto, e aí, lembrando aqui a nomenclatura, cloreto, quando ele completa, então, os seus orbitais, ganhando um elétron, transformando em cloreto, ele é muito mais estável do que o átomo de cloro, que não tem os orbitais preenchidos. Raquel, eu posso deixar assim ou eu tenho que colocar que é igual a configuração do argônio? Pode deixar assim, tá? Não tem problema nenhum, não. Vamos, então, ver o comportamento magnético. E a gente só consegue ver o comportamento magnético com mais facilidade quando a gente faz diagrama de quadrículas. Então, cloreto é igual à configuração eletrônica do meu neônio. 3s preenchido e 3p totalmente preenchido. Como? 3 preenchimentos dos meus orbitais primeiro e depois completa com os meus mais 3 elétrons. Quando a gente olha para o cloreto, para o íon cloreto, a gente vê que todos os elétrons estão emparelhados. Então, eu falo que o meu comportamento magnético é diamagnético, ou seja, não tem nenhum elétron desemparelhado. Então, um cloreto, na presença de um campo externo, ele não atrai as linhas do campo. Muito bem. Agora, por fim, eu tenho a letra E, que é o meu cobre. O cobre é um caso especial, que nós vamos conversar sobre ele agora, número atômico 29, massa 63,5. Que beleza, amigo. É só falar que vai dar aula, né, gente? É a famosa lei de Murphy. Eles estavam em silêncio desde quarta-feira passada e hoje voltaram. Tudo bem. Nós somos jovens, não esperamos.
Bom, eu quero falar do cobre, eu coloquei ele aqui, obviamente, porque ele é um exemplo especial, vamos fazer a configuração eletrônica dele. Ele é também vizinho ali do ferro, do cobalto, só tem o níquel, e aí a gente chega no cobre, número atômico 29. Me permitam já utilizar ali a configuração eletrônica condensada. Se ele é vizinho ali, né, então vou colocar a configuração eletrônica do argônio, 4s, 2, 3d, faltam ali 9. Muito bem. Então, essa poderia ser a configuração eletrônica mais estável para o meu átomo de cobre. Mas técnicas de detecção de elétrons me mostram que a configuração eletrônica não é essa. Vou fazer o diagrama de quadrícula aqui para eu explicar um pouco melhor. Quando eu pego meu átomo de cobre, que tem essa configuração eletrônica, 4s2, 1, 2, 3, 4, 3D. Vou preencher, tá? Como se fosse a regra de Runge. 1, 2, 3, 4, 5. Todos os orbitais preenchidos, estabiliza. 6, 7, 8, 9. Quando eu olho para esse orbital D, ele não está totalmente preenchido. Ele tem aqui um elétron desemparelhado. E esse um elétron desemparelhado desestabiliza muito o meu sistema. Por estabilidade, simplesmente por isso, este elétron que está aqui no meu orbital 4s, ele migra para o meu orbital 3d, ficando então uma configuração eletrônica argônio 4s com um elétron e meu orbital D totalmente... Nossa, não tem como eu preencher um orbital ali assim. Vou tentar, tá? Qualquer coisa eu apago. Me dá mais trabalho apagar do que 1, 2, 3, 4, 5. Vou preencher assim, me permitam, ir no contra-runde, mas só para ficar mais fácil. Então, agora, este um elétron que estava lá no meu orbital S, ele migra para o meu orbital D, preenchendo totalmente o meu orbital D. Quando eu tenho este orbital D parcialmente preenchido, ou totalmente preenchido, isso estabiliza muito o meu átomo, porque eu tenho ali a mesma configuração eletrônica para os meus orbitais D. A gente já viu lá atrás que os meus orbitais D têm uma quebra de simetria, né? Diferente dos meus orbitais S e meus orbitais P, que são muito simétricos, né? Que todos apresentam, os orbitais S são esféricos, e meus orbitais P são halteres, apenas com essa região nodal aqui na região do núcleo. O meu orbital D já tem uma quebra de simetria, são orbitais mais complexos. Então, uma vez que eu tenho eles totalmente preenchidos ou parcialmente preenchidos, o que quer dizer parcialmente preenchido? Quer dizer, os meus 5 orbitais, 1, 2, 3, 4, 5, com um elétron apenas ocupando esses orbitais. Isso quer dizer um orbital parcialmente preenchido. O crômio, por exemplo, ele é assim. Isso estabiliza muito o meu sistema. Estabiliza mais, obviamente, ele totalmente preenchido, com todos os elétrons ali, os meus 10 elétrons preenchidos. Toda vez que o átomo tiver essa possibilidade, isso vai acontecer. E isso vai funcionar quando eu tenho meu orbital S e meu orbital D. Isso só funciona assim. Então, um orbital parcialmente preenchido ou totalmente preenchido, ele vai prevalecer na distribuição eletrônica. E como eu disse para vocês, não queria ocupar ali, mas eu vou ocupar, o meu orbital 4s e 3d, eles têm energia muito próximas, tanto 4s como 3d, como 5s como 4d, todos esses orbitais S e D de número quânticos próximos, eles têm energia muito próxima. Então, facilmente, meu elétron consegue preencher ali meu orbital 3D, sair do meu orbital S para o meu orbital 3D. Raquel, quando eu tenho um orbital P semi-preenchido, eu posso tirar do orbital S para passar para o P? Jamais, porque aí já é diferente. Olha, o S está aqui, o P está aqui em cima, em termos de energia. Então, isso aqui não faz. É de forma espontânea, a não ser que eu dê uma energia exata, quantizada, correta para que isso aconteça. Essa é a excitação. Caso eu não dê, caso o meu átomo esteja ali no seu estado fundamental, isso não ocorre. Mas do S para o D isso ocorre, porque a energia ali é muito próxima. Então, o elétron pode facilmente sair daqui desse orbital S e ir para o meu orbital D. E aí, com isso, a gente vê
que a configuração correta para o meu átomo de cobre vai ser argônio 4s1 3d 10, com todo o meu orbital D preenchido. Vou fazer a quadrícula, onde eu achar um espacinho aqui, vou fazer aqui embaixo, tá? Deixa eu só separar aqui. Tá bonito isso não, mas vamos lá. O meu orbital preenchido, então, agora vai ficar assim, a minha quadrícula vai ficar. Vou fazer aqui embaixo, vai dar mais espaço. Argônio, 4s1, então lá no meu orbital S vai ter um elétron desemparelhado, e no meu orbital D, 1, 2, 3, 4, totalmente preenchido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Isso. Então, essa é a configuração do meu cobre. Raquel, todo mundo ali da tabela periódica que está no meu período, que completa com 3D 9, vai com ND, né, na verdade, 9, vai ser assim? Sim, vai ser sempre assim. Então, como regra, vou ter que abrir outra tela em branco aqui. Não esqueci, tá, gente? Vou ter que fechar essa e abrir outra. Não esqueci do ferro 3, tá? Tô lembrando dele ainda. Então, quando eu tenho, como regra geral, quando eu tenho NS2, N-1 D 9, essa configuração eletrônica vai virar NS1 N-1 D 10, todas as vezes. Isso também pode acontecer com NS2 N-1 D8. Essa configuração também pode ser atingida NS0 N-1 D10. Menor extensão, tá, gente? Isso aqui é sempre regra. Mas aqui a gente, por exemplo, quando a gente tem um níquel, isso acontece mais também facilmente. E quando eu tenho NS2 N-1 D4, por exemplo, eu também posso ter NS1 N-1 D5, que é o caso do semi-preenchimento. Este é um caso de semi-preenchimento. Eu não sei se agora semi-preenchimento é junto ou com hífen ou sem hífen. Então, esses são os casos importantes que a gente tem que ficar atento. Fez a configuração eletrônica, tem um orbital D, observe se ele vai ficar semi-preenchido, se ele pode ficar semi-preenchido ou se ele pode ficar totalmente preenchido. E toda vez que eu tiver essa possibilidade, isso vai acontecer. Haverá, então, uma migração dos meus elétrons que estão no orbital S para os meus orbitais D, ok? Então, espécie alguma, eu posso falar que a configuração do cobre vai ser argônio 4s2 3d9. Isso está errado. Isso não é assim que acontece. Então, eu tenho que obrigatoriamente migrar o meu elétron lá do meu 4s2 para 4s1 3d10. Para que haja, então, um preenchimento total do meu orbital D. Raquel, Diga. licença. Eu lembrava da exceção do meu cobre e do meu cromo, mas essa do níquel eu não entendi. O cobre e o cromo, eles entram nessas duas aqui, né? Que é a mesma coisa também da prata, tá? Do ouro, eles também seguem essa regra. Agora, uma coisa importante é, o níquel, ele tem a configuração eletrônica, perdão. O níquel tem a configuração eletrônica argônio 4s2 3d8, certo? Ele, dependendo do ambiente que ele encontra, a gente consegue ver alguns átomos de níquel zero, assim, argônio 4s0 3d10. Não é todo o ambiente químico. Às vezes, quando eu vejo um composto de coordenação, vocês ainda vão ver isso, tá?
o níquel coordenado, por exemplo, com monóxido de carbono, com as 5 monóxidos de carbono, a gente vê a configuração eletrônica dele assim, tá? Como que a gente vê isso? Vou fazer aqui o comportamento magnético. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita! 9, 10. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui o 4s2 ou 4s0 dá o mesmo comportamento, né? Aqui é diamagnético e aqui não tem elétron, então diamagnético. Aqui eu vejo que eu tenho elétrons desemparelhados, né? Quando o níquel está na sua configuração eletrônica normal, ele é um paramagnético, ele tem um comportamento paramagnético. Mas eu percebo que quando ele está complexado na forma de níquel zero com monóxido de carbono, por exemplo, com 5 monóxidos de carbono, ele tem este comportamento diamagnético. Então, normalmente, quando eu faço a configuração eletrônica dele, ele é um paramagnético, beleza. Agora, se eu observar ele dentro de uma coordenação, ele continua como níquel zero, ele pode ter esse comportamento diamagnético, tá? Ele pode ter essa passagem desses 2 elétrons para o meu orbital D. Mas não se preocupem com isso, que isso a gente vê lá na química inorgânica, quando a gente estiver falando de teoria do campo cristalino, de teoria do orbital molecular, para compostos de coordenação. Mas isso pode acontecer, tá? Lembre que eu falei, esse aqui é o átomo isolado, sempre vai acontecer. NS2, N-1D9 e o semi-preenchido, que é o caso do cromo. Agora, estes aqui dependem do ambiente químico que ele se encontra, tá? E geralmente o exercício ou a situação fala isso. A níquel com comportamento diamagnético. Como que ele faz isso? No seu estado fundamental. Ele migra esses 2 elétrons que estão aqui no S2 para o meu 3D10. Ele normalmente não. Ele normalmente vai ter o seu comportamento paramagnético. Ok? Ok, obrigado. De nada. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o comportamento magnético e para isso eu vou falar também do ferro 3. Eu vou só voltar aqui do ferro 3. Antes de falar de comportamento magnético, eu quero só falar também da configuração eletrônica do ferro 2 e do ferro 3+. O ferro 2+, a gente acabou de ver que ele é argônio. Vou fazer o quadrículas, tá? Porque vai me ajudar a conversar mais com vocês sobre isso. Olha. Deixa eu já fazer o ferro 2, vou apagar aqui, pegar uma borrachinha. Deixa eu já fazer, para adiantar minha vida. 4s0. Um, 2, 3, 4. 3D, a gente viu que fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a configuração do ferro 2. E o meu ferro 3, ele é argônio, 4s. Ele vai perder mais um elétron, né? Então, ele perdeu os 2 elétrons que estavam aqui no meu 4s, agora ele vai perder este elétron que está aqui emparelhado. Por que ele vai perder esse elétron que está emparelhado? Ele perde esse elétron que está emparelhado porque este elétron dentro deste orbital causa uma repulsão eletrônica. Então, se ele perde este elétron que está aqui, ele vai contra a regra de Hund, né, de ter o maior número de orbitais preenchidos, e ainda tem uma desestabilização porque eu tenho um orbital que está repelindo outro elétron dentro do mesmo orbital. Então, aqui no meu 3D, eu vou perder este elétron aqui, devido à repulsão eletrônica e pelo encontro à regra de Hund. 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu ferro 2, a configuração eletrônica fica assim, e a do meu ferro 3, a minha configuração eletrônica fica assim. Lembrando que esse é um paramagnético, um íon paramagnético, e esse também é um íon paramagnético. Agora, ele tem até mais um elétron não emparelhado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Na natureza, o ferro se apresenta, né, na forma de óxido, né? A gente encontra na natureza meus átomos de ferro na forma de óxido. Eu tenho 2 óxidos muito estáveis, que é um óxido tipo hematita, que é Fe2O3, e tenho um óxido Fe3O4, que é chamado de magnetita.
A magnetita, ela é formada de um óxido misto, que é um óxido de ferro 2 com um óxido de ferro 3. Olha, Fe2O3. Que é este óxido aqui, olha. Eu tenho o ferro 2 fazendo um óxido. Lembrando que lá na tabela periódica, o oxigênio ele está estabilizado ali na forma de -2, porque ele fica com a configuração eletrônica do gás nobre. E o ferro aqui vai ter o NOx de ferro 2+. Aqui dentro, vamos ver qual que é o NOx. Eu não sei qual que é o NOx do ferro, então eu vou chamar ele de X, mais 3 vezes o NOx do oxigênio, que a gente viu que é -2, isso vai ser igual a 0. Então, 2x é igual a -6 aqui, passa para lá como mais 6, x aqui tem o NOx mais 3. Então, cada átomo de ferro aqui está na forma de íon 3+. Então, esses são os dois óxidos mais estáveis que a gente tem aí na natureza do ferro, os que a gente mais encontra na natureza, então são os mais abundantes. Se são os mais abundantes, são os mais estáveis. Esse aqui é chamado de hematita, e isso aqui é de magnetita. Alguém já ouviu falar na Rua do Amendoim, aqui em Belo Horizonte? Vocês já ouviram falar? Lá no Mangabeiras? Vocês já ouviram falar dessa rua? Essa rua tem uma coisa mística em relação a ela, vocês já ouviram falar? Alguém? Ou vocês não são dessa época, gente? Já fui lá. O que tem nessa rua de especial? Me conta. Dizem que o carro parece que vai Você anda, você puxa o freio de mão e o carro mesmo assim faz um movimento, né? em movimento. Você conseguiu ver isso? Eu era muito nova, não lembro, não. Com o tempo isso foi se perdendo, né, gente? Antes falava que era uma coisa mística, né? Falava assim que o carro andava sozinho, sei lá, forças ocultas e etc. O que acontece? Na natureza, o átomo de ferro se apresenta dessas duas maneiras mais estáveis, ferro 2 e ferro 3. Quando eu olho a configuração eletrônica do ferro 3, eu acabei de dizer para vocês que o átomo de ferro, ele, na sua forma neutra, ele tem aqui 4s2 e 3d6, igual está aqui. Quando ele perde 2 elétrons, ele perde esses elétrons do S aqui, e isso não faz diferença para o átomo. Mas quando ele está na sua forma de ferro 3, ele perde este elétron aqui, que estava causando uma desestabilização nos meus orbitais, porque eu tinha um orbital ali preenchido, totalmente preenchido, e os outros 4 semi-preenchidos. Quando o ferro 2 se transforma no ferro 3, a gente vê que essa configuração é parecida com aquela ali do crômio que eu falei com vocês. Ele fica com os orbitais semi-preenchidos, e isso estabiliza muito o meu sistema, estabiliza muito o meu átomo. Fica um íon mais estável do que ferro 2. Então, na natureza, o ferro 3 é muito mais abundante do que ferro 2, devido à sua configuração eletrônica. A distribuição eletrônica do ferro 3+, deixa todos os meus orbitais semi-preenchidos, e isso estabiliza o meu sistema. Então, quando, né, a gente está aqui em regiões montanhosas e uma região muito rica em ferro, a gente está cansado de saber disso, e as consequências disso na nossa vida ambiental, né? A Vale e a Samarco estão aí para nos contar sobre isso, né? Como que a gente explora muito ferro aqui, porque realmente era muito abundante. A gente tinha, então, uma quantidade de hematita e magnetita muito grande, principalmente lá nessa região lá do Mangabeira, numa região montanhosa, que tinha muito magnetita. Com o passar do tempo, gente, a gente está num meio oxidante, né? Nós mesmos oxidamos, né? Ruga nada mais é que processo de oxidação. A gente está num meio totalmente oxidante, porque a gente tem ali uma combinação maravilhosa de oxigênio e vapor d'água que faz esse processo de oxidação muito bem. Então, facilmente, íons de ferro 2 se oxidam a íons de ferro 3. Quando, né, muito antigamente, quando foram construídas ruas ali atrás, a magnetita é um ímã natural. É um ímã natural. Ele tem essa característica de ser um ímã natural, que eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho sobre o comportamento magnético. Ele é um ferro magnético. É natural. Só que com o passar do tempo, este ferro 2 vai oxidando em ferro 3, porque a gente está aí numa atmosfera oxidante, e transforma em hematita, que não é um ímã natural, que ele não tem esse comportamento magnético. Então, lá antigamente, quando começou Belo Horizonte, de fato, quando você colocava um carro ali que estava cheio de compostos de ferro,
ele realmente se sentiu uma atraçãozinha, você conseguia ver um carro movimentando. Hoje isso se perdeu, não é porque as forças esotéricas foram embora, não. Hoje isso se perdeu, porque grande parte desse ferro 2 que estava na minha magnetita oxidou a ferro 3, tá? Não tem uma estabilização, todo mundo está ali na superfície, acaba sendo oxidado, e aí perde essa propriedade de atrair aí naturalmente os carros, tá? Então, não tem nada de forças ocultas, é só química mesmo. A química, gente, quando ela não é explicada, ela é dada como forças ocultas, né? Antigamente, muito antigamente, quando não se sabia a existência, né, dos gases, todo lago que era muito rico em enxofre, né, em SOx, tinha um cheiro desagradável, né, aquele cheiro que a gente conhece como cheiro de esgoto, né? E aqueles lagos que tinham muito SOx, tinha esse cheiro desagradável, as pessoas não sabiam de onde que era esse cheiro, era o cheiro do capeta, né? Falavam assim que era o cheiro do demônio, que tinha forças ocultas ali naqueles lagos, e não era só uma grande concentração de óxidos de enxofre ali, que tem um odor desagradável. Então, todo mundo fala, né, que o inferno tem cheiro de enxofre, né? Ninguém nunca foi lá para nos contar, né, gente? Mas é muito pela característica do odor do SOx, tá? E depois descobriu-se que aquele cheiro característico era de óxidos de enxofre, e esse cheiro, então, não tem nada a ver com capeta, demônio, forças ocultas, tá, gente? É só a química aí sendo descoberta. E aí a mesma coisa lá na Rua do Amendoim, né? Achava que os carros eram atraídos por forças ocultas. Não, é tudo química, tá? Tudo química. Muito bom. Vou falar um pouco de magnetismo, então. Deixa eu colocar uma nova tela aqui para a gente conversar sobre esses comportamentos magnéticos. Não é o foco, né, gente, dessa disciplina, mas eu queria só dar uma pincelada para vocês como que é esse comportamento magnético. Vamos lá. Não sei se vocês sabem, não sei se eu já contei isso para vocês, mas o meu mestrado foi nessa área de magnetismo molecular. Eu buscava compostos que têm esse comportamento magnético. Só que o grande desafio, né, desses compostos que têm um comportamento magnético é a temperatura, né? Vocês não são dessa época, eu tenho certeza disso. Antigamente a gente colocava um cartão magnético no bolso, pegava um ônibus, chegava no lugar, no shopping, comer o McDonald's e no cinema, a fita magnética não estava funcionando, né? Porque com a temperatura ele é desativado. Então, a magia dessa pesquisa na área de magnetismo molecular é encontrar compostos que armazenem informação, que armazenem uma quantidade de campo magnético grande a altas temperaturas, né? Esse é o maior desafio aí dos compostos magnéticos. Como que funciona isso? Eu acabei de falar com vocês que um átomo, quando tem um elétron desemparelhado, ele é um átomo que ele é paramagnético. Um átomo paramagnético, ele tá assim, né? Quando eu tenho, por exemplo, ferro metálico, tá? Eu tenho um sólido de ferro metálico. Dentro desse sólido metálico, eu tenho vários spins desemparelhados, né, gente? O que acontece é isso, eu tenho lá vários spins desemparelhados. Eu não tenho um átomo isolado, eu tenho um sólido que tem... Aqui vou tratar um mol de ferro, tá? Quando eu falo um mol de ferro, eu estou falando de 10 a quanto? Um mol de qualquer coisa tem quanto, gente? Alguém sabe me dizer? Alguém lembra dessa quantidade? Número de Avogadro? 6,02 vezes 10 a 23. Beleza, vou colocar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Então, cada átomo de ferro ali, a gente viu que no seu estado neutro, ele é argônio, 4s2, 3d6. Eu tenho ali, no mínimo, para cada átomo de ferro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho ali 4 elétrons desemparelhados para cada átomo. Se eu tenho um mol de ferro, que é 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23 átomos de ferro, imagina o quanto de spins aqui desemparelhados eu tenho. Esse é um átomo de ferro. E ele está na sua característica paramagnética. Então, todo átomo de ferro que está ali na forma de ferro zero, de óxido de ferro, ele é um paramagnético. Quando eu aplico um campo magnético, eu tenho várias possibilidades. A primeira possibilidade é esses elétrons, ou esses spins eletrônicos, que é o mais correto falar quando eu aplico um campo magnético, o spin eletrônico corresponde, eles podem se alinhar todos a favor do campo magnético. Aqui, esquece a estequiometria do spin, tá? Então, aqui eu tenho todos os elétrons emparelhados a favor deste campo magnético. Então, eu apliquei um campo magnético externo
e todos se alinharam a favor deste campo. Aí sim, esse comportamento, ele é chamado de ferro magnético. Esses são os nossos ímãs naturais, tá, gente? Todos os nossos ímãs naturais, quando aplicam campo magnético, se alinham a favor deste campo, tem então só uma resultante de spin. Mas existe um outro comportamento, que é aquele lá da hematita, que a gente falou que não tem um comportamento magnético, que é exatamente o alinhamento antiparalelo. Então, todos os spins se alinham, metade se alinham a favor do campo e metade se alinham contra este campo. Quando eu olho para este comportamento, a gente vê que na presença do campo elétrico, todos se emparelharam, metade se emparelharam, né, a favor do campo e metade contra. No geral, quando eu olho para isso, tem uma característica de diamagnético, né, ou seja, não tem uma resultante a favor do campo. E isso é chamado de antiferromagnético. Antiferromagnético. E esses aqui não são ímãs naturais. Então, não basta o meu átomo que está ali no meu composto ser paramagnético, eu tenho que ver o comportamento dele frente a um campo magnético externo. Ele pode se alinhar todos a favor, esses são nossos ferromagnéticos. A maior busca da pesquisa na área de compostos magnéticos são achar ferromagnéticos, que tem ocorrência dificílima aí, artificial, tá? A ocorrência natural é a mais fácil de encontrar. E ele pode se alinhar antiferromagneticamente, que aí não vai ser um composto magnético. E eu ainda tenho um terceiro comportamento. Aqui eu estou falando de átomos de ferro, né? Mas eu posso ter compostos, por exemplo, compostos de ferro, de cobre, de cobalto, uma mescla ali de spins. E aí, quando eu aplico esse campo magnético, alguns se alinham contra, ou se alinham a favor, outros se alinham contra. Quando eu olho para esse comportamento, ele parece um comportamento antiferromagnético, mas eu vejo que a magnitude do spin é diferente. E magnitude de spin, gente, a gente vê só lá em termos espectroscópicos, tá? Então, não se preocupem com isso. Quando eu olho para esse alinhamento, ainda tem uma resultante, né, em relação ao meu campo magnético. Isso é chamado de ferrimagnético. Isso é um comportamento muito comum também em compostos artificiais. Então, ele tem um comportamento magnético, mas é bem pequenininho, porque eu tenho alguns spins que estão contra este campo e está acabando tirando a resultante ali. Esses são os 3 comportamentos magnéticos mais vistos aí na química de magnetismo. O ferromagnético, que todos se alinham a favor, o antiferromagnético, que os spins se cancelam, e o ferrimagnético, quando a magnitude do spin não é igual, e mesmo ele se cancelando ali, se anulando, ainda sobra uma resultante pequena. Então, muito bem. Oi. Então, o ferromagnético ele tem que estar com o orbital D sempre preenchido, né? Ou não? Sim, sim. Ah, tá. Olha só, não existe, olha só, todos esses comportamentos, peraí, perdi minha caneta. Todos esses comportamentos, eles são provenientes de átomos ou íons paramagnéticos, certo? Um dia magnético, um dia magnético, ele não tem nenhum desses comportamentos. Eu posso jogar qualquer campo num dia magnético, que ele não vai ter nenhum desses comportamentos, tá? Ele não tem esse comportamento, ele sempre vem de um paramagneto. Raquel, tem como eu saber? Eu faço a configuração eletrônica, tem como eu saber se uma espécie é ferromagnética, antiferromagnética ou ferrimagnética? Jamais, jamais. Aí é um comportamento atômico, né? Então, quando eu faço a configuração eletrônica, eu sei que ele é paramagnético. Agora, essa configuração magnética aqui, esse comportamento magnético, são testes feitos em laboratório. Então, a gente não tem como saber. Então, por isso, quando eu pergunto assim, qual é o comportamento magnético? O comportamento vai ser paramagnético ou diamagnético. Agora, se esse composto, se esse átomo vai agir como um ferromagnético, um antiferromagnético, um ferrimagnético, quem me dá são testes de saturação de magnetização, tá? Muito bem. Só para dar uma pincelada em vocês em magnetismo, para vocês saberem de onde vem todo esse magnetismo aí na natureza. Muito bom. Então, é o seguinte, quando eu faço a configuração eletrônica, né, como a gente acabou de fazer aqui,
a gente tem 3 passos, né? Primeiro é a configuração eletrônica do átomo neutro, depois a gente faz a condensada, depois a gente faz a de quadrículas. Mas toda vez que eu quiser saber a quantidade de elétrons de valência que um átomo tem e o final da sua configuração eletrônica, eu preciso fazer isso? Não, não preciso. A minha tabela periódica, ela consegue me dar informações muito preciosas em relação à configuração eletrônica. Como que isso funciona? Todo mundo aqui na tabela periódica tem a configuração eletrônica parecida. A gente vai ver nas próximas aulas que muitos dos comportamentos dentro dos átomos na tabela periódica são organizados de acordo com as suas propriedades. Então, eles têm propriedades que se repetem na tabela periódica, e a configuração eletrônica é uma delas. Todo mundo que está aqui, ó, antigamente chamado de família 1A e 2A, e hoje simplesmente de família 1 e 2, tem a configuração eletrônica acabada em S. Todo mundo que está neste bloco aqui, ó, do 3A até o 8A, que na verdade hoje é da família 13 à família 18, tem a configuração eletrônica acabada em P. Todo mundo que está aqui, ó, nessa família que é chamada de família B, ou na família dos meus metais de transição, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tem a configuração acabada em D. E os meus metais de transição interna são átomos que têm a configuração eletrônica acabada em F. Então, isso aí é regra, tá, gente? Isso aí você não precisa sofrer muito para ir atrás da configuração eletrônica. Se eu quero saber se aqueles elétrons de valência, eles estão em orbitais sp, d ou f, é só olhar na tabela periódica. Uma coisa importante. A tabela periódica, ela é dividida basicamente em níveis de energia e elétrons de valência. As famílias, que são as nossas colunas na tabela periódica, então, aqui são famílias ou colunas da tabela periódica, me indicam os elétrons de valência daqueles átomos. E os meus períodos me indicam os níveis de elétrons, níveis de energia. O que isso quer dizer? Eu sei que um átomo que está aqui, olha, você pode até não saber que átomo é esse, tá, gente? É o 6, mas você pode até não saber quem é ele. Este átomo aqui, não importa quem ele seja, ele tem 6 níveis de energia preenchido e ele tem um elétron de valência. É exatamente o elétron que está representando a minha família. Este átomo aqui, olha, não interessa quem ele seja. Ele tem 3 níveis de energia preenchido e tem 2 elétrons de valência. Aqui, fiquem atentos a isso. Aqui eu não posso considerar o 3 ou o 18, tem que considerar a nomenclatura antiga. Todo mundo que está aqui tem 3 elétrons de valência, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons de valência aí por consequência, tá? E a configuração eletrônica acaba em P. Fiquem atentos, porque, por um exemplo, a gente acabou de fazer aqui o átomo de cloro, né? O átomo de cloro está aqui. O átomo de cloro, ele tem a configuração eletrônica de valência dele, 3s2, 3p5. A gente viu que ele tem 7 elétrons de valência. De fato, ele está na família que tem 7 elétrons de valência. Mas não cabem 7 elétrons no orbital P. A gente já viu que pelo número quântico que a gente só tem a possibilidade de 6 elétrons no meu orbital P. Porque ele está no terceiro nível. Então, eu tenho 3 elétrons, 2 elétrons no meu orbital S e 5 elétrons no meu orbital P, que totalizam 7 elétrons de valência. Então, a tabela periódica me auxilia muito na hora de saber o número de elétrons de valência, o último subnível preenchido, mas fiquem atentos, para saber elétrons de valência e quais elétrons estão em cada orbital, só a configuração eletrônica para me dar mesmo, tá? Aqui tem alguns exemplos. Olha, aqui, por exemplo, todo mundo que está aqui, né, tem o 4s2 já preenchido, porque ele já passou por aqui. E aí, aqui, vai até de 3d1 a 3d10. E aqui, gente, é sempre assim, olha. Este primeiro átomo que está aqui, ó, nessa primeira família de metal de transição, o primeiro, por exemplo, é o escândio, e aqui embaixo é o ítrio. Eles são D1. A configuração deles é 4s2, 3d1.
Aqui é D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10. Certinho, tá? Então, se eu quero saber, por exemplo, a configuração eletrônica do rutênio, o rutênio tá aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, D6, aqui embaixo. Do rutênio, eu sei que ele com certeza vai ser 5S2, porque ele está aqui no meu quinto nível. Depois antes do 5 vem o 4, então 4D6. Ele está aqui, ó, exatamente debaixo aqui do meu ferro. Então, a tabela periódica me auxilia muito, eu não preciso ficar indo fazer todas as configurações eletrônicas, porque a tabela nos auxilia. Só para fazer bonitinho o rutênio, então, ele é o meu criptônio, tá? Meu criptônio, 5S2, 4D6. Então, é assim que a gente faz a configuração eletrônica na tabela periódica. Ai, Raquel, eu já tinha ouvido falar nisso, mas eu prefiro fazer a configuração eletrônica completa. Beleza, mas vocês vão ver que nas disciplinas mais para frente, se a gente for ainda perder tempo de fazer a configuração eletrônica de todos os átomos, perde muito tempo. Então, assim é legal a gente olhar para a tabela periódica e conseguir fazer a configuração eletrônica. Mas é treino, tá, gente? Olhar para a tabela e ver a configuração eletrônica é um treino. Mas tentem fazer sempre assim, porque vocês vão ver que adianta muito a vida. Aqui embaixo foi organizado da maneira de preenchimento, tá? De ocupar o orbital S, depois os orbitais 4F, depois os orbitais D e o 6P. Mas o orbital, os metais de transição, eles estão, de transição interna, eles estão dispostos aqui embaixo na tabela periódica, tá? Alguém sabe por que eles são chamados de metal de transição interna? Alguém sabe? Eu vou passar o nome de todas as famílias e aí depois eu conto para vocês, tá? Vamos falar então um pouco dessas famílias, desses períodos. Já acabei adiantando tudo ali atrás, mas vamos voltar aqui nessa. Prof, Diga. é só uma dúvida que eu esqueci de perguntar. Se eu tiver, por exemplo, sei lá, um elemento que está 4S2 e 3D3, aí entra naquela regra da exceção? Não. Não, né? Tá. Depende do ambiente químico que ele tá, tá? Ah, então Depende beleza, é do mais ambiente. complicado. É. Faz a configuração, tipo vanádio, né? Vanádio é 4S2, 3D3. A configuração é 3D3, tá? Se ele falar, por exemplo, sabendo que o átomo de vanádio está estabilizado, na hora que você pensa que ele está estabilizado, ou ele perdeu elétrons para ficar igual a um átomo de gás nobre, ou então, em algum ambiente químico, ele excitou esses elétrons e virou 3D5, tá? Tá, beleza. Muito bem. Então, a tabela periódica, como eu disse para vocês, né? Eles têm esses átomos que estão situados nessa família 1 e 2, na família 3 a 18, esses são elementos que a gente chama de representativos, tá? São chamados de elementos do grupo principal. Todo mundo, então, da família 1 e 2 e de 13 a 18, que é a antiga família do grupo A, tá? Que é chamado, olha, do grupo A, que é chamado de 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, e hoje em dia é a contagem direta das famílias. E são chamados de grupos representativos ou grupo principal. Todo mundo que está na meiuca entre esses representativos, né, que não faz parte aí dos meus ametais, que estão aqui em cima, tá? São chamados de metal de transição. A gente tem uma química toda especial para ele, tá, gente? A gente faz basicamente duas disciplinas aqui na química inorgânica, que é a química inorgânica básica e elementos metálicos, só para falar desse conjunto aqui de elementos que são muito especiais, que são os metais de transição. E eu tenho, olha, ficou faltando, será que aí? Esses elementos daqui de baixo, que são chamados de metais de transição interna, ou também chamado bloco F, tá? Por que bloco F? Porque a gente viu ali atrás que eles têm a configuração eletrônica acabada em F. Eles são chamados de metal de transição interna porque os orbitais F, como a gente viu lá atrás, olha, a energia do orbital S é menor que a energia do orbital P, que é menor que a energia do orbital D, que é menor que a energia do orbital F. Quando a gente vai preencher os elétrons, a gente vê que a gente preenche primeiro os orbitais F, e ainda a gente tem o preenchimento de orbitais D e S. Então, os orbitais de maior energia, que são os orbitais F, eles ficam internos.
eles ficam como se fossem blindados pelos orbitais S e D e P preenchidos depois do meu orbital F. É por isso que é chamado de metal de transição interna. E isso dá uma química maravilhosa para esses metais de transição interna. A química dos terras raras, né, que são esses metais formados de metal de transição interno, é uma química toda especial. Por um exemplo, eles têm número de coordenação elevado, eles podem fazer número de coordenação igual a 12. O que é número de coordenação? Vamos lembrar. Um átomo de carbono, quando ele faz uma ligação com metano, por exemplo, ele faz 4 ligações químicas, né? O número de coordenação é 4, ou seja, o número de ligações que o átomo de carbono tem são 4 ligações, então a gente fala que o número de coordenação é igual a 4. Os metais de transição interna fazem número de coordenações 12, 14, são todos especiais. Também tem uma química toda especial para eles. Diga. Mas eu posso falar que o número de coordenação do carbono é 4 sem ele fazer uma ligação coordenada? Sem ser? Sim, assim, existe uma linha que fala... A definição de número de coordenação é número de ligação que um átomo pode fazer naquele ambiente. Então, aqui o número de ligação é 4. Então, é comum falar número de coordenação igual a 4, tá? É muito utilizado, vamos supor, deixa eu pegar minha caneta aqui. É só 4, por exemplo, né? Vou fazer aqui o mais estável, tá? Gente, não preocupa com isso, que a gente vai ver isso em breve. Mas a configuração aqui, por exemplo, do sulfato, tá? Nem todas as ligações aqui são ligações coordenadas, né? São ligações covalentes convencionais e algumas são coordenadas. A gente fala o número de coordenação do enxofre ali é 4, tá? Pode-se dizer sim. Obviamente, quando a gente fala de compostos de coordenação, isso é mais usual, né? A gente fala assim, por exemplo, o ferro está coordenado... 5 vezes com monóxido de carbono. É o mais comum, mas aqui também é possível, ok? Entendi, obrigada. Nada. Muito bem. Eu queria ainda falar com vocês, então, quais são as informações importantes que a gente tem, né? Então, aqui é o meu período que o meu átomo se encontra. Como eu disse para vocês, até então, a gente tem 118 elementos químicos dispostos aí nessa tabela periódica, que se agrupam com algumas propriedades específicas, que a gente vai ver isso nas próximas aulas. Até o dado momento em que a gente tem que saber que o período me dá o nível de energia preenchido, ou seja, o último nível de energia preenchido daquele átomo, e os elétrons que estão indicados pela família são os elétrons de valência. Lembrando que aqui a gente desconsidera esse umzinho para saber quantos elétrons de valência tem naquele átomo. Lembrando que a configuração eletrônica aqui dos meus metais de transição acabam em D, e aqui eu consigo, seguindo a ordem de preenchimento do meu orbital, saber a configuração eletrônica destes metais aqui nos metais de transição interna. Lembrando que a gente tem algumas famílias especiais, como, por exemplo, essa família aqui, a família 1. Alguém lembra o nome dessa família? Metais alcalinos? Exato. E a família 2? Alcalinos terrosos. Beleza. Todo mundo aqui chama de metal de transição. E vou começar de trás para frente. Esse aqui, como é que chama? Família dos gases nobres. Família dos gases nobres. E a família 7, como é que ela chama? 17, ou a antiga 7A? Halogênios. Halogênios. Obrigada. Família 6. 6A ou família 16? Calcogênios. Calcogênios. A família, eu dando spoiler, a família 15, a família 5A, como é que chama? Aqui leva o nome do primeiro elemento aqui, tá, gente? Essa é a família do nitrogênio, a família 14, ou a antiga família 4A, é a família do carbono, e a família do boro, ok? Leva todo mundo o nome da família. E aqui embaixo, como eu disse, são os metais de transição interna, mas esse aqui tem um nome, alguém lembra? Lantanídeos e actinídeos. Exatamente. Aqui é a família dos meus lantanídeos e aqui é a família dos meus actinídeos. São nomes que nos ajudam na hora da identificação e na hora das propriedades, tá, gente? Obviamente, eu sei que vocês já sabem disso, mas é bom aqui falar, relembrar.
tem que saber o nome dessas famílias. E o mais importante, né, gente, é a configuração eletrônica deles, porque é isso que rege a química, né? Toda a química, todas as transformações químicas, elas são regidas pelos elétrons de valência. Aqueles elétrons de caroço, eles estão ali blindados, eles estão ali preenchidos de uma maneira que a gente não consegue acessar. A gente vai falar sobre tudo isso em ligações interatômicas. Então, até chegar aqui, a gente precisa saber essas propriedades de número quântico, de energia de orbital, de simetria de orbital, para a gente entender um pouco das ligações interatômicas. Então, é isso, né? Então, até o momento, a gente falou dos orbitais atômicos, falamos de átomos polieletrônicos, né? Que para falar de átomos polieletrônicos, a gente tem que falar do quarto número quântico, que é o número quântico de spin, né? Então, já falamos dele. Com isso, a gente chega às nossas configurações eletrônicas, que a gente viu a inteira de subnível de energia, a condensada, que vem do gás nobre anterior da tabela periódica, e vimos algumas características da tabela periódica. Então, para a prova de quarta-feira, temos que saber um pouquinho de tudo isso e agrupar todos esses conhecimentos. E para isso tem uma listinha de exercícios, que vocês não sei se vocês já fizeram, nem vi quantos já responderam, para juntar todos esses conhecimentos, ok?